O nome Chris Brown é uma daquelas palavras que dividem o mundo da música. Tem gente que o chama de gênio, e tem quem diga que ele é o reflexo mais claro de como o talento pode ser ofuscado pelas próprias escolhas. E hoje, eu vou mostrar os dois lados dessa história. Os artistas que amam o Chris Brown e os que simplesmente não suportam ouvir o nome dele. E se quiseres ver a parte 2, com brasileiros e africanos que já falaram sobre ele, comenta aí embaixo e partilha esse vídeo, porque só assim eu trago o resto. Usher. Comecemos com o Usher, o homem que muitos chamam de mentor espiritual do Chris Brown. Usher sempre defendeu o Chris, mesmo nos piores momentos. Em 2010, ele chegou a dizer numa entrevista à MTV que o Chris é o artista mais completo da nova geração. E mano, vindo do cara que inspirou o Michael Jackson moderno, isso é peso. Os dois já dividiram palcos, já dançaram juntos e até hoje o Usher trata o Chris como um irmão mais novo. Mas enquanto o Usher via um talento bruto, tinha quem via um problema ambulante. A história entre o Drake e o Chris Brown é quase uma novela de Hollywood. Os dois brigaram feio num clube em Nova York em 2012. Tudo por causa de quem? Da Rihanna, claro. Vidros quebrados, garrafas voando, seguranças feridos. E por muito tempo parecia que os dois nunca mais iam se falar. Drake chegou a soltar indiretas em letras, tipo em 0 to 100, onde muita gente acredita que ele manda farpas pro Chris. Mas a ironia é que anos depois, em 2019, eles se reconciliaram e lançaram No Guidance, um hit que destruiu tudo nas plataformas. Wow. Chris Brown, dancer extraordinaire. Wow. Justin Bieber. Se tem alguém que realmente idolatra o Chris Brown, é o Justin Bieber. O Justin já chamou o Chris de Michael Jackson e Tupac da nova geração. Quando todo mundo cancelava o Chris, o Bieber era um dos poucos que defendia publicamente. Ele disse no Instagram: antes de julgar, lembra que todos erramos. O Chris é um dos maiores artistas vivos. E olha, essa amizade rendeu colaborações e até bastidores de shows em que o Justin simplesmente aparece para apoiar o cara. Without you, there's no one left in. You're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Mas enquanto o Bieber via um ídolo, tinha quem via um exemplo do que não ser. Frank Ocean é um artista reservado, mas quando fala é certeiro. O clima entre ele e o Chris ficou pesado depois de um acidente de carro em 2013, quando os dois quase chegaram às vias de fato. Chris Brown teria tentado bater em Frank por causa de uma vaga de estacionamento. Sim, uma vaga. E o Frank depois ironizou o caso no Twitter e mais tarde em Blonde deixou referências sutis sobre músicos que perdem o controle. Desde então, é silêncio e desprezo mútuo. Nicki Minaj. Nicki e Chris têm química musical. Eles já fizeram hits juntos, tipo Love More. E a Nicki nunca escondeu a admiração. Numa entrevista Complex, ela disse: o Chris é um artista raro. Ele dança, canta, escreve, dirige. Ele é tipo um pacote completo. Ela até defendeu o Chris quando ele foi barrado em premiações. Nicki acredita que o público é seletivo em quem perdoa e quem cancela, e que com o Chris, o cancelamento foi cruel demais. Mas enquanto a Nicki o chamava de gênio injustiçado, um outro rapper via nele arrogância. You and Chris Brown having a whole lot of paper. That's all it is. Em 2019, o Chris Brown postou memes sobre o rapper 21 Savage ser deportado. E o Offset, parceiro do Savage, não curtiu nada. Offset respondeu direto: isso não é engraçado, mano. Chris retrucou com insultos e capturas de tela. Virou guerra pública. Os fãs foram à loucura, mas o Offset deixou claro: eu não respeito quem tenta subir nas costas dos outros. Desde então, silêncio total entre os dois. E mais uma vez, o Chris arrumou mais um inimigo de peso na indústria. Tyga e Chris Brown têm uma amizade de longa data. Os dois fizeram o álbum Fan of a Fan. Ele é tipo aquele irmão mais velho que errou primeiro pra tu não errar igual. E de fato, eles têm uma relação que ultrapassa a música. Já foram vistos em turnês, férias e até jogando basquete juntos. Mas nem todos os rappers que começaram com ele mantiveram essa energia. Kanye West. Com Kanye é complicado. Ele admira o Chris Brown como artista, chegou a dizer que ele é o melhor cantor vivo, mas também o chamou de difícil de lidar. Kanye já disse em 2021, o Chris é um gênio, mas o problema é o temperamento. É aquele tipo de relação amor e ódio. Respeito pelo talento, mas distância do caos. E olha que vindo do Kanye, ouvir que alguém é difícil já diz muito.
A cantora Aker cresceu ouvindo Chris Brown. Ela já disse que Without You foi inspirada nele. E em 2023, quando Chris foi vaiado num evento, ela publicou uma história dizendo: "Vocês esquecem que o Chris é um ser humano. Ele erra, mas entrega a arte de verdade. É o tipo de lealdade rara hoje em dia." Mas enquanto a Gare defendia o Chris como humano, outro artista dizia que ele é a prova viva do que o ego faz com o talento. The Weeknd nunca falou abertamente sobre odiar Chris Brown, mas os fãs notaram uma tensão antiga. Desde 2015, quando Chris comentou que o Weeknd roubou seu estilo, os dois nunca mais interagiram. Chris chegou a dizer numa entrevista: "Alguns só conseguem sucesso porque eu abri o caminho." The Weeknd respondeu de forma fria: "Eu não sou ninguém além de mim mesmo." E pronto, nunca mais falaram. O silêncio entre eles fala mais que qualquer tweet. No cenário africano, o Burna Boy é um dos que mais respeita o Chris. Em várias entrevistas, ele já disse que Chris Brown foi quem me fez querer misturar R&B com Afrobeat. Eles até se encontraram em Londres e trabalharam juntos nos bastidores. Burna disse: "Quando eu olhei nos olhos dele, vi alguém que errou, mas quer acertar." É o tipo de declaração que mostra que, fora dos Zezé's Rap, o Chris tem muito mais amor do que ódio. Switched in a night, and I couldn't control that. So I had to deal with that, and that's not easy for me to understand or. E claro, não dá pra falar de quem ama e odeia Chris Brown sem falar da Rihanna. A relação deles foi linda e depois trágica. O episódio de 2009 deixou marcas no mundo inteiro. Chris agrediu Rihanna, foi preso e processado, e desde então sua imagem nunca mais foi a mesma. Mas o tempo passou e a própria Rihanna disse numa entrevista à Vanity Fair: "Eu o perdoei. Isso não apaga o que aconteceu, mas me liberta." Ela não o odeia mais, mas também nunca mais quis estar perto. E é por isso que, mesmo 15 anos depois, esse caso ainda define como o mundo vê o Chris Brown. Que eu sou fã do Chris Brown como artista. Lógico. Como homem, eu sou fã do meu pai, tá ligado? Ignorar como ele agrediu uma mulher, entendeu? Tipo assim, E também era uma referência pra você. que é uma referência pra mim também. Pra nós, só né? que, tipo assim, eu, como músico, eu preciso e eu separo a música do artista. Foda-se. Porque música é arte, tá ligado, irmão? Tipo assim, tem vários artistas que fizeram coisas piores que a gente não sabe e que a gente continua ouvindo, continua acessando a arte dessa pessoa. O Chris Brown, ele agrediu uma mulher e ele sofre esse karma pro resto da vida dele. E vai Tá sofrer, ligado? mano. Vai sofrer pro resto da vida dele e eu acho até justo, Aham. você entende? Eu não acho justo o julgamento, mas eu acho justo, tipo assim, o que ele perdeu no quesito carreira. O Chris Brown foi, tipo assim, o cara que eu mais me identifiquei, que eu mais me inspirei. O Michael também, mas o Michael vem como o segundo artista que eu mais me inspirei, assim. E tudo, mano, a performance, tipo, o canto, a dança, tudo eu meio que... Eu me inspirei muito no Chris, tá ligado? Tanto que no começo da minha carreira é muito mais evidente, as pessoas ficavam me chamando de Chris White. The only person, in my opinion, that could have achieved just as great as a legacy as Mike, to me, would have been Chris Brown. I just believe that Chris Brown wasn't surrounded by the circle of creative people that Mike was surrounded by. Wow. Because Chris got the talent. Wow. He just needed the direction. Right. Imagine if Chris had Mike's team. Right. Just imagine that. It would be something different. And that's big. But Chris is healthy. Like, he got bloods around him. He got little gangbangs around him. Right. He don't have the guidance. Right. He's smart, but he's smart according to what this generation smart, the tracks. Right. Okay, for me to survive in this era, I gotta keep certain things around me, certain people around me, just so I can get it going. Right. But if he was able to delete all that and say, look, I want to focus on being the greatest entertainer ever, Chris has the opportunity. It's too late now. Acho que você não pode impedir um cara de brilhar, cara. Não importa o que aconteça. Você saca o que quer dizer? Isso só torna você mais forte. Então, ele é ótimo. Ele é um dos maiores da nossa geração. Ele é provavelmente o melhor. Em termos gerais, ele é o melhor. Ele é o melhor. Você não pode nem mesmo odiar isso. Todos sabem disso. Quer gostam de você ou não. Ele tem muito amor aqui. Só tenho amor por ele. Enquanto continuar fazendo o que faz. No final das contas, o Chris Brown é uma figura que provoca reações extremas. Alguns o veem como o Michael Jackson da nova geração. Outros o veem como exemplo do que o sucesso pode destruir. Mas ninguém consegue ficar indiferente. E se quiseres ver a parte 2 com nomes brasileiros e africanos, tipo Anitta, Wizkid, Davi do Ludmilla e até Burna Boy em detalhes, comenta aí e partilha esse vídeo, porque só assim eu trago o resto. Ah, e claro, não esquece do like.
porque se tu assististe até aqui, é porque curtes o conteúdo. Agora diz-me tu nos comentários, como achas que seria o Chris Brown hoje, se nunca tivesse passado pela polêmica de 2009? Teria sido o maior do mundo? Ou o mesmo destino o alcançaria de outra forma?